Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. No dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. E vai ficando pior o negócio, né, pessoal? Eu não tenho as cordas vocais e não tenho os tímpanos. Olha, eu vou falar pra você um negócio, cara. Olá, pessoal, meu nome é Newton Oshiro e eu trago nesse vídeo aqui um pouco diferente uma opinião e levantamento de algumas questões importantes envolvendo o pastor mirim Miguel Araújo. Eu quero que você saiba de antemão que o Conselho Tutelar de Carapicuíba já interviu no caso. Então ele foi, primeiro, ordenado a voltar às aulas presenciais, sim, porque ele não estava frequentando a escola por conta dos compromissos religiosos. Segundo, ele foi impedido de fazer pregações e viajar para eventos religiosos. E eu digo, finalmente o Conselho Tutelar tomou uma atitude para benefício do garoto. E por que eu digo benefício? Porque essa exposição na internet não pode fazer bem psicologicamente a uma mente que nem está formada ainda. Portanto, no vídeo de hoje nós levantaremos algumas questões importantes para que você possa formar a sua opinião de forma coerente, para que você tenha todas as informações e possa tirar suas próprias conclusões. A primeira questão que a gente precisa levantar aqui, pessoal, é a da exploração infantil. Saiba que o pastor mirim, o Miguel Oliveira, ele roda o Brasil cobrando de 5 a 15 mil reais para cada apresentação, ou seja, para cada pregação, sendo que ele tem 14 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, a partir dos 14 anos, uma pessoa ela pode sim trabalhar, mas apenas na condição de aprendiz e a horário limitado para ele poder atender a esses eventos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos ficar atentos. Trabalho infantil é sério. Por quê? Porque até certa idade as pessoas não têm condições de julgar. Até certa idade, intelectualmente, as pessoas não estão formadas e não estão maduras para exercer uma profissão, ser um profissional. E é por isso que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo ponto é você observar a comercialização da fé. E por que eu digo comercialização? Porque ficou banal. Olha só esse vídeo, esse trecho desse vídeo que eu vou passar para vocês. Espero que você consiga ouvir aí. Vamos lá. 4, diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui para o altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Então, pessoal, me parece que até certo ponto a comercialização da fé virou uma coisa comum. Até que ponto é ético você oprimir as pessoas? Porque quando você trabalha com pessoas, você tem que entender que o comunicador ele tem uma grande arma nas mãos. E essa arma se chama persuasão. Eu sei porque eu sou comunicador, eu apresento um telejornal. Então eu sei que a minha palavra, aquilo que eu disser, tem um peso grande para quem não sabe do assunto, para quem desconhece aquele assunto. Então você abusar desse superpoder que é se comunicar bem, para coagir as pessoas a fazerem doações, isso não falta ética. E aí eu pergunto para você, até onde isso é obra divina de fato e até onde isso é ganância do homem? Esse é o segundo ponto que eu quero levantar com você. Inclusive, nesse outro vídeo aqui, ele argumenta livremente. Ele diz, olha, se eu quiser pedir 10 mil, eu posso. Qual o problema, irmão? Não é? Então veja só. Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. Em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega, sim ou não? Mas o que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo forma culto, voluntária, né? Voluntária, ver o culto. Eu abri uma live esses dias, em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo Pix pra voto. Meu pastor é Jesus, tá amarrado.
Então, pessoal, é uma questão de opinião. Claro, se eu quiser pedir 10 mil reais, eu posso pedir. Claro que você pode, desde que você não esteja enganando as pessoas. Porque sim, isso é um tipo de enganação. Você se aproveitar de fragilidade emocional, dos problemas das pessoas e às vezes da ignorância das pessoas, literalmente é enganá-las. E isso não é nada ético, por isso que eu estou chamando isso de comercialização da fé. O próximo ponto que eu quero levantar aqui com você é autenticidade e discernimento religioso. Até que ponto é de fato manifestação de Deus, ou seja, ele está ali empoderado pelo Espírito Santo e está falando de acordo com o que lhe foi permitido falar, ou ele está sendo utilizado como um instrumento divino, de fato, para poder fazer a pregação, e até onde é apenas uma vontade própria de querer se tornar um superstar, de querer aparecer, de querer fazer sucesso nas redes sociais. Então, eu estou chamando isso de discernimento religioso, autenticidade. Então, olha só esse trecho aqui e a gente já volta a conversar. Ele nunca tinha nada. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. No dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Pessoal, como você me fala num programa público, por isso que eu falo que a exposição pública de um menino de 14 anos, ela não pode ser continuada. Ainda bem que o Conselho Tutelar entrou em ação. Porque imagina, olha só a imaturidade dele, de dizer para as pessoas que ele não tem as cordas vocais. Meu amigo, sem cordas vocais você não falaria, sem os tímpanos você não ouviria. Ah, Newton, você não acredita em milagre? Acredito! Eu acredito sim que há coisas inexplicáveis e há obras divinas sim na Terra. Mas eu digo para você, do jeito que ele está transmitindo essa mensagem, primeiro, não parece nada verídico e segundo, é deboche com as pessoas que entendem do assunto. Um último ponto que eu quero levantar para você como reflexão é você pensar o seguinte: se não houvesse internet, esse pastor Mirim, ele teria feito tanto sucesso? Provavelmente não tanto sucesso, mas ele existiria de toda forma. O detalhe é que a internet, ela potencializa tudo que é bom ou ruim. Se é muito bom, fica muito bom e muitas pessoas podem aproveitar. E se é ruim, uma multidão de pessoas também consegue ser enganada. E é isso que eu estou dizendo para você. Por exemplo, essa moça que está aí na tela agora para vocês, eu não vou colocar o depoimento dela na íntegra, mas você pode pesquisar aí na internet depois. É a moça que aparece no vídeo sendo curada da leucemia. E ela afirma, eu não fui curada da leucemia. Percebe? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a influência digital, ela precisa ser cobrada responsabilidade social dos influenciadores, sim. Porque se tem uma coisa que esse menino ainda não tem, é maturidade e responsabilidade social. Como consideração final, eu quero trazer para você aqui, então, esses quatro pilares importantes para que você reflita antes de você tomar a sua decisão. O primeiro deles é a juventude, os jovens de hoje. O segundo deles é a mídia. Como que a mídia trata celebridades e pessoas de influência? O terceiro ponto é a fé. Até onde a comercialização da fé hoje em dia é uma realidade? E por último, o contexto da sociedade. Até que ponto a nossa sociedade contribui para a criação de personagens como o Pastor Mirim? Será que as pessoas estão tão desesperadas que a qualquer preço querem um salvador, querem uma pessoa que chegue para salvá-las? Porque esse é um ponto que nós precisamos levantar também, não é verdade? Será que a humanidade está tão fragilizada que qualquer pessoa que tem o dom da comunicação, que fale bem em público, consiga enganá-la, consiga fazer com que ela acredite em coisas que não existem ou consiga simplesmente formar a opinião dela? Esse é o meu questionamento para você. Eu gostaria muito que você deixasse aí nos comentários. Como eu disse para você, será que é certo nós cancelarmos um jovem de 14 anos? Estão fazendo meme com ele, ele está sendo exposto ao ridículo. E eu digo para você, quais os efeitos psicológicos que isso vai ter numa criança de 14, 15 anos? Que ainda não tem o seu intelecto 100% formado. Quais as influências disso que ele carregará para o futuro? Será que os pais dele foram bem instruídos? Será que eles têm estudo, por exemplo? Será que são pessoas
cultas? Será que elas compreendem a situação? Ou será que simplesmente são, de repente, cegas pela fé, não quiseram ver a verdade? E outras pessoas mais inteligentes, por exemplo, o líder religioso do grupo ao qual ele pertence, por exemplo, será que ele não tem discernimento da fé, como nós falamos aqui? De quem é a responsabilidade pelo trauma que está sendo causado na vida dessa criança e na vida dos fiéis que, fragilizados, acreditam em pregações mentirosas. E por que eu digo que são mentirosas? Não precisa ser nenhum especialista em comunicação para perceber que os cultos desse jovem não passam de vontade própria de se aparecer. Ele tem vontade de ser um superstar e não tem problema nenhum nisso. O problema é, as redes sociais transformam isso numa coisa gigantesca. Agora, ele dizer que isso é manifestação do Espírito Santo, isso é enganação. E cadê os responsáveis para dizer, meu amigo, volta para a terra, acorda, você ainda não está com essa bola toda, você ainda não tem informação para isso, quer seguir carreira? Treine, siga, estude e faça realmente as coisas de bom coração, faça as coisas que realmente acontecem. Não queira ser um falso profeta, dizer, por exemplo, que não tem as cordas vocais. Isso é no mínimo absurdo, é falta de discernimento, é falta de bom senso. E eu digo do garoto também, mas de quem o administra, de quem é responsável por guiá-lo, por educá-lo, por criá-lo. É muito importante que isso seja dito. Então, o que será, por exemplo, do futuro de lideranças jovens? A mídia, ela mais ajuda do que atrapalha, então são questões profundas que nós temos que analisar aqui. Eu deixo para você deixar a sua opinião e eu agradeço muito a sua atenção. Se você quer ver o vídeo da análise que eu fiz do pastor Miguel, eu fiz uma análise das pregações e eu digo para você com detalhes o porquê que as pregações dele não são verdadeiras. Clica aqui e vai lá ver. Obrigado pela atenção, te vejo na próxima. Tchau.